Fala galera, beleza? Primeira vez que eu ouvi uma passagem bíblica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Confesso que eu não entendi. Dei até risada e falei, mas como? A palavra de Deus vai dizer assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu ouvi pela primeira vez esse ensinamento em tudo dai graças, quando algo não deu certo na minha vida, e não era algo assim tão tremendo, tão preocupante, tão significativo. Mas mesmo assim, era algo que não deu certo. E me disseram, amém, em tudo dai graças, dê graças a Deus. Eu demorei um pouco para entender. Assim como muitas outras coisas na palavra de Deus, nós não entendemos ao primeiro momento, depois temos que orar, temos que estudar, temos que buscar. Muitas vezes em estado de oração ao longo do dia, Deus nos abençoa com entendimento. Às vezes acontece de outra forma. Enfim. Para você que perdeu algum ente querido, ou para você que tem algum ente muito querido em um estado muito grave, num hospital, algo do tipo. Aí você pensa, poxa, mas por que eu tenho que dar graças a Deus que essa pessoa que eu amo tanto se encontra nesse estado? Debilitada, muitas vezes em uma fase terminal. É difícil entender os desígnios de Deus, mas vamos pensar um pouco a respeito disso. Vamos pegar esse exemplo. Vamos falar de um tema muito polêmico hoje e rechear ao longo da nossa conversa algumas passagens bíblicas. Nós já começamos com essa, que em tudo devemos dar graças, porque não sabemos os desígnios e os planos de Deus. Às vezes algo que parece ruim aos nossos olhos vai ter algum fundamento, vai ter algum lado bom, vai ter algum objetivo, alguma meta, algum lado positivo. E vamos abrir a nossa cabeça para tentar enxergar por que talvez uma doença agressiva, dolorosa, o que nela tem um lado bom. Por exemplo, se nós amamos muito uma pessoa e essa pessoa é diagnosticada com uma doença terrível e essa pessoa começa então a lutar contra essa doença. Essa doença não é uma novidade o que eu vou falar aqui, não é. Talvez essa doença muitas vezes é uma oportunidade de uma preparação para você poder digerir melhor e saber que vai acontecer talvez o inevitável se Deus não a curar devido a alguma obra, devido a alguma transformação que Deus queira fazer. Se não tiver no seu plano a cura, é uma preparação. Então sim, é uma oportunidade. Porque pensa, vamos comparar, vamos fazer comparações. Quando temos um
ente querido amado que entra nesse processo é diagnosticado com uma doença terrível, se tem então um tempo de preparação. E quando é um acidente? Quando a vida de alguém que amamos muito é ceifada de uma hora para outra. E a pessoa às vezes fica sabendo através de uma ligação: ei, escuta, vem aqui, algo ruim aconteceu. E eu preciso falar olhando nos seus olhos. E estava tudo bem na vida dessa pessoa. E do dia para a noite, de uma hora para outra, ocorre um acidente, uma colisão de carro, algum tipo de acidente. Existem vários tipos, não existe só o acidente de carro. É ruim, é complicado. Que preparação que essa família teve, né? Mas até para isso também existe explicações, planos que pertencem a Deus. Eu me lembro de um rapaz que partiu dessa maneira abrupta, triste. Mas era um rapaz de tão bem com a vida, eu não consigo imaginar que ele tinha alguma pendência com alguém. Eu não vou citar o nome dele, ele é daqui da cidade, mas eu não consigo imaginar ele ter débito, pendência com ninguém. Eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, ali, nessa situação, permitiu e ocorreu, né? Essa partida abrupta, repentina do nada. Mas eu não consigo ver aquele rapaz com pendência, com problema para ser resolvido com ninguém, porque ele era uma pessoa muito, muito boa, alegre, feliz, positiva. Ou seja, às vezes o período da doença é uma oportunidade também para débitos, para problemas, para certas coisas serem corrigidas. E por que também não uma conversa com Deus? Mas não cabe a nós julgarmos, não, às vezes nem é isso. Às vezes essa pessoa amada não tem débito nenhum, todos nós erramos. Mas às vezes essa pessoa já não tem mais débito nenhum, porque Deus a perdoou de tudo. E às vezes a gente pensa: ah, não, essa pessoa está passando por isso, está sofrendo desse jeito porque ela errou muito lá atrás. A gente julga muitas vezes, mas o nosso julgamento é errado. Às vezes pensamos que ela errou muito lá atrás, mas não. Talvez, mesmo a pessoa tendo agido de uma forma, segundo nós, errada, às vezes Deus viu que ela agiu certo. Enfim. Mas nós não entendemos muitas coisas. Outra coisa também que nós não entendemos: se temos alguma pessoa que amamos muito, sempre nos é ensinado que a oração tem poder, que o mundo existe e existe um Criador, existe um Pai. Para se construir um prédio precisa de um engenheiro. Para se construir um carro precisa de uma concessionária, do projetista, também de um engenheiro. Para construir esse planeta e esse universo maravilhoso, foi ao acaso? Um prédio por acaso ao acaso sobe do nada? Um carro por acaso, pum, aparece na garagem da nossa casa com a chave ali? Não, né? Em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Aí a gente aprende ao longo da vida que a pessoa que a gente ama, se orarmos com fé, será curada. Sim, claro. Só que tem outra coisa. Deus tem o melhor para nós. E às vezes o que a gente acha que é o melhor, às vezes não é. Aqui também é falado que tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ensinou isso. Não é nenhuma novidade. Aqui temos muitas aflições, temos dores, temos problemas, temos inúmeras e inúmeras situações que nos causam dor, emocionais, psicológicas, físicas. Viver aqui é uma oportunidade maravilhosa, mas também é difícil e temos aflições. Então, às vezes, o que para nós parece o melhor, de repente, pode não ser o melhor para alguma pessoa. Os desígnios são de Deus e a sabedoria é dele. Por exemplo, eu separei aqui na palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, muitas vezes, nós nos enganamos. Achamos que o melhor para uma pessoa é tal coisa, é seguir por ali. Talvez onde nós seguimos, onde nós andamos, onde nós trilhamos, nós pensamos que talvez o melhor para uma pessoa é acontecer tal coisa. Às vezes somos egoístas, queremos sempre algo. É difícil se despedir de alguém que a gente ama, e esse assunto é muito complicado. Mais uma vez eu tive, mais de uma vez inclusive, por 2 ocasiões que eu me recordo, tive 2 pessoas muito queridas. Em certo momento de conversa com Deus, eu conversei com Deus e disse: ó meu Deus, se o melhor para elas for o descanso, que assim o seja. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando você bate seu dedinho aí na quina de qualquer cômodo da sua casa, dói, não dói? Quando você torce o seu braço, ou você tá com torcicolo, ou quando você se machuca, dói. Imagina quebrar um osso, não dói? Agora imagina a dor que uma pessoa que você ama muito sofre diante de enfermidades. Mas tenhamos bom ânimo, tenhamos esperança e saibamos que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, tem o melhor para nós. Como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E assim vai. Esse assunto é delicado, é difícil, mas vamos entregar tudo na mão de Deus e sabermos que Ele sabe sim o que é melhor para cada um de nós. Força, força. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Amém.